nós escutamos esse trecho do Evangelho, onde nosso Senhor nos adverte sobre os tempos finais. E por que não dizer sobre estes tempos que nós estamos vivendo agora? Como eu costumo sempre dizer, e me permitam me perdoem, melhor dizendo, se eu parecer um pouco insistente muitas vezes, o Padre Leonardo sempre fala das mesmas coisas, mas eu penso que nesses tempos que a gente está vivendo, são tempos de uma crise tão grandiosa, que é preciso a gente bater sempre nessa mesma tecla para proporcionar a conversão, insistindo nesse tema, sempre tocando nesse tema, que vai nos ajudando a nossa conversão e também a nos ajudar, e isso é muito importante, a sermos transmissores, a ajudar a outras pessoas a encontrarem a conversão. Gosto muito dessa frase que era de São Domingos de Gusmão. São Domingos defendia o seguinte princípio: contemplari et contemplata aliis tradere. Ou seja, primeiro eu contemplo o mistério, e depois que eu contemplei, que eu bebi desse mistério, que eu bebi dessa fonte, eu agora ajudo a transmitir, aliis tradere, ou seja, transmitir aos outros aquilo que eu contemplei. Em outras palavras, traduzindo de uma maneira mais simples, ninguém pode dar aquilo que não tem. Aquilo que não tem. Afinal de contas, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E aqui a gente se encontra no meio de uma situação em que nós temos que tomar muito cuidado com as extremidades. As duas extremidades são perigosas, tanto o laxismo quanto o extremo radicalismo. Não vai ser por nenhuma dessas duas vias que nós vamos conseguir resolver, ou pelo menos, claro, que ousadia dizer que nós seríamos capazes de resolver a crise, seria uma pretensão muito grande, uma vaidade muito grande de nossa parte, mas pelo menos colaborar para abrir os olhos de muitos irmãos nossos que ainda vivem enganados no erro. Nós precisamos parar de tratar a muitos católicos como inimigos da nossa fé. Vejam bem, vou ser bem específico, que é para depois não ser mal interpretado. Uma coisa é o pecador empedernido, vou repetir, uma coisa é o pecador empedernido, ou seja, aquele pecador que tem consciência do mal que faz, que pensa e que pratica, que ele está consciente, ele está plenamente, ele não está enganado, ele não está equivocado, ele sabe o que está dizendo, ele tem conhecimento e mesmo assim ele ensina o mal. Então eu preciso distinguir este indivíduo daquele outro pobre coitado que está ali piedosamente acreditando, pensa que ali está a verdade, pensa que ali está a verdadeira igreja do nosso Senhor, e está ali enganado, ofuscado, de boa fé. Eu não posso colocar estes dois no mesmo balaio e dizer que é tudo a mesma coisa, e dizer que é tudo a mesma coisa. Tomar cuidado com isso, senão a gente acaba dando um tiro no pé e adotando um espírito de seita. Isso sim é cisma. Isso sim é ser cismático. Não somos outra igreja. Não estamos fundando uma diocese só para nós. Diocese do Dom Rodrigo Ribeiro. Não estamos fundando uma outra igreja para nós. Não queremos ser outra igreja. Somos a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que vão nos acusar de tudo, vão jogar na nossa cara, vocês são cismáticos, então vão falar de tudo. Perseguiram e falaram também do nosso Senhor, não falariam de nós? Não é o servo maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vós também. O mundo vos odeia? Odiou a mim primeiro. Tudo isso o nosso Senhor já disse, não é novidade alguma. Tem gente que ainda se espanta, pois não deveriam se espantar, porque nada disso é novidade.
Nada disso é novidade. Estejam, começa a exortação de nosso Senhor no Evangelho de hoje, estejam vossos rins cingidos e as vossas lâmpadas acesas. Interessante a gente observar essa simbologia, e para isso, claro, é necessário o estudo da teologia bíblica, saber compreender todas essas terminologias que estão na Sagrada Escritura e que têm uma interpretação específica. Estejam vossos rins cingidos, vossas lâmpadas acesas. Curioso, porque o que significa esses rins cingidos? Qual o significado do cingir os rins? Na tradição antiga, na tradição judaica, eles tinham a seguinte concepção. Para vocês entenderem melhor, vou ter que começar da nossa tradição ocidental, digamos assim. Na nossa tradição ocidental, quando a gente fala em pensamentos, cogitationibus, pensamentos, a gente pensa logo na cabeça. Então, a cabeça como local dos pensamentos. E quando a gente fala em sentimentos, emoções, a gente pensa no coração. Isso ficou dentro da nossa tradição ocidental, digamos assim. Então, lugar dos pensamentos, lugar das emoções. Coraçãozinho, pintado, dia do namorado, coraçãozinho pintado para todo lado, as lojas assim feitas de coraçãozinho. Quero mostrar afeto por alguma coisa, coraçãozinho. Até mesmo no WhatsApp, uma postagem que alguém fez, eu gostei da postagem, eu coloco ali, amei, boto lá um coraçãozinho para, isso é bem a nossa cara ocidental. Mas não era assim. Aquilo que a gente entendia como pensamento, que a gente entende como pensamento e como sentimento, na tradição judaica descia. O movimento, o coração era o lugar dos pensamentos, Por isso, próprio nosso Senhor no Evangelho, por diversas vezes, ele dizia, o homem que cometer maus pensamentos em seu coração, você vai encontrar isso várias vezes em passagem do Evangelho. Mas maus pensamentos em seu coração, sim, porque naquela tradição o coração era o lugar dos pensamentos, o coração era o lugar das maquinações, o coração, não é isso? Por isso que nosso Senhor diz ali, a boca só fala do que o coração está cheio, porque segundo aquela tradição, o coração é o local dos pensamentos. E qual era o local das paixões, sentimentos e paixões? Os rins. Portanto, quando se diz, estejam vossos rins cingidos, amarre os rins significa controle as suas paixões. Aprenda a controlar suas paixões. Qual é um dos grandes problemas, grandes problemas da nova Igreja Vaticano II? É justamente uma religião forjada para ser emocional. Já reparou que tudo ali é para explorar a emoção? Tudo é feito para explorar a emoção. Então é a missa da cura e da libertação, que aí bota uma música bonita, para poder tornar as pessoas emotivas, faz uma apelação tremenda para a questão do emocional, pega a pessoa, prende a pessoa pelo pé no emocional. E de fato é uma coisa bonita e simpática, e aí prende pelo emocional, Ai, mas que bonitinho, as crianças estão todas vestidas de anjo, olha, criancinhas, seres puros, quem não gosta, Tudo vestido de anjinho, tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, e aí faz aquelas dancinhas,
no altar. E aí as pessoas ficam comovidas, tiram fotos e tal. Aí quando nós dizemos assim, isso é um abuso, é um desrespeito litúrgico, não se dança em altar. Não, vocês são radicais. São radicais, estamos falando de criancinhas. Olha que armadilha. Então vamos pegando pelo emocional, e vai trabalhando o emocional, e pela via do emocional vai armando laços de Satanás para poder prender a pessoa, e assim vai justificando uma porção de coisas, erros teológicos gravíssimos, erros litúrgicos e por aí vai, tudo em nome de uma emoção. Então estejam os vossos rins cingidos. Estejam vossos rins cingidos significa controle as suas paixões. Veja, não somos robôs. Então quer dizer agora, porque eu sou um católico tradicional, eu tenho que ser um robô. Sim, senhor padre, sim, não. Não é isso. Agora, cuidado para não se deixar pender para essa extrema emotividade, tudo é emocional. Me lembro que na paróquia, certa vez, há uns anos atrás, chegou uma senhora para mim e disse assim: padre, eu acho que eu perdi a fé. Falei, perdeu a fé? Mas vamos lá. Que a senhora, como que a senhora chegou a essa conclusão? Quais são os elementos que a senhora analisou para poder chegar a essa conclusão? Padre, eu acho que eu perdi a fé assim. Toda vez eu vinha para a Santa Missa e eu me comovia com a missa. Eu escutava um sermão e eu chorava. Na hora da elevação eu não conseguia conter as lágrimas, e ultimamente eu estou muito fria, padre, muito seca, eu não sinto mais nada disso. Como eu não sinto mais, então eu deduzi que eu perdi a fé. E eu respondi para ela, falei, então deixa eu ver se eu entendi direito. Então, se a senhora chorou, a consagração valeu. Se não chorou, se a senhora sentiu uma emoção, sentiu um calor subindo pela espinha, então a missa é válida. Se não for... Falei, a senhora percebeu que a senhora está reduzindo o valor da Santa Missa ao seu mero sentimentalismo? Não parou a perceber isso? Se eu chorar ou não chorar, a missa é missa e ponto. Se eu sentir ou não sentir, o sacrifício do nosso Senhor e ponto. Quem foi que disse que tremor na espinha é ação do Espírito Santo? Pode ser um AVC. Falo isso em tom jocoso, mas aconteceu certa ocasião. Em um grupo de oração, a moça se contorcia no chão e eu dizia, eu era diácono, chame a ambulância, ela está passando mal. A coordenadora do grupo de oração disse para mim assim, não, ela está tendo uma experiência e repousando no Espírito Santo. Eu falei, chame uma ambulância. Mas aí eu dei um berro, chama uma ambulância agora. Aí se assustaram e chamaram. Mais tarde o médico disse para mim, mais tarde eu fui ao hospital para visitar, o médico disse para mim, se eu não tomasse aquela atitude, ela não estaria mais ali para contar a história. Essa mulher ficou muito grata a mim depois. Falou, o senhor salvou minha vida, o senhor salvou minha vida. Se eu fosse na onda daí, nunca mais ela quis saber de renovação carismática. Saiu da ECC. Mas enfim, estejam vossos rins cingidos, estejam as vossas lâmpadas acesas. A lâmpada aqui é o símbolo da fé. Então, estejam vossos rins cingidos, ou seja, controle suas paixões e mantenha sempre acesa a lâmpada de sua fé. O pai de família, se soubesse a que horas viria o ladrão, ele estaria preparado para não deixar que a sua casa fosse arrombada. Estejam também atentos, não sabeis o dia e nem a hora. É muito interessante porque em várias passagens do Santo Evangelho, nosso Senhor vai falando sobre essa questão de um dia definido e de um tempo determinado.
ele fala sobre tempo. Há um tempo, e dá a entender com clareza que uma hora esse tempo acaba. Uma hora a areia da ampulheta vai terminar de cair. E quando essa hora chegar, aí, meus queridos filhos, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Não adianta chorar. Uns baterão e dirão: Senhor, abre-nos. Sou eu. Eis que nós cantávamos nas ruas e praças. Eis que nós... Não vos conheço. Não vos conheço. Por que eu digo isso? Porque já vai adiantado o tempo em que cada cristão vai ter que tomar uma decisão firme na sua vida. E infelizmente eu não tenho outra maneira mais simpática de dizer isso. Vai chegar um momento em que todos nós vamos ter que tomar uma escolha e uma decisão. Deixar de lado o coração, ou seja, deixar de lado, cingir os rins, deixar de lado o emocional para cumprir aquilo que deve ser cumprido. Até porque o que está em jogo aqui é a nossa eterna salvação. Então, em nome de um discurso simpático e não claro, repito, e aqui eu vou só terminar amarrando bem amarradinho, terminar do jeito que comecei essa reflexão. Se recordam bem, acabei de dizer agora no início da reflexão que temos que tomar cuidado com as duas extremidades. Não foi isso? O laxismo ou o rigorismo. Tomar cuidado com essas duas extremidades. Então, aqui é só quem pode nos conceder essa graça, essa sabedoria, é o Espírito Santo de Deus. E nós temos que pedir realmente ao Espírito Santo de Deus. Quem foi que disse que novena do Espírito Santo posso fazer só na época de Pentecostes? Eu posso fazer a novena do Espírito Santo em qualquer parte do ano. E é muito importante, porque só o Espírito Santo de Deus é capaz de nos dar o discernimento exato, para eu saber o ponto, a medida, o equilíbrio. O equilíbrio. Para quê, Padre? Para ser firme na doutrina, ser firme na fé, abraçar a verdade, proclamar e testemunhar essa verdade, sem, no entanto, sair estapeando todo mundo e dizendo: eu agora sou o arauto da verdade, calem todos vocês a boca, todos são hereges, vocês vão queimar no fogo da geena, e eu é que tenho a verdade, porque eu sou... Então, olha aí o equilíbrio. Sem abrir mão da verdade, por um lado, mas sem passar panos também, por outro. Não abrir mão da verdade sem passar pano, ou melhor dizendo, e sem ser agressivo, de forma que, em algumas ocasiões, determinadas atitudes podem até afastar. Ao invés da gente obter o objetivo, que é abrir os olhos daqueles irmãos que estão no erro e trazê-los à verdade da fé, reuni-los à unidade da verdade da fé, pode ser que aconteça o contrário. Isso é muito difícil. É fácil aqui no discurso, mas na prática é muito difícil. Como saber esse equilíbrio? Como saber usar as palavras certas, ter as atitudes corretas? Meus filhos, se fosse fácil, a gente fazia com muito mais rapidez. Realmente é muito difícil. E por isso encerro dizendo: é necessário pedir essa sabedoria ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos ainda celebrando a 8ª, agora há pouquinho, da festa da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria ao céu. Pedimos também a Nossa Senhora, ela que sempre foi dócil e sempre se deixou em tudo conduzir pelo Espírito Santo. Vamos pedir a ela que nos ajude, que nos ensine a nos abrir também e a nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, na prudência, na caridade, mas também na firmeza e na verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.